Olá, mais uma dica de família, viu? É muito bom ter a sua companhia. Vai lá no YouTube, lá, dá o seu like, né? Faça seu comentário, que Deus abençoe você e sua família, tá bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a adolescência, né? Esse período aí que a criança sai desse período da fase infantil, juvenil, para a fase de jovens, de adolescentes. E eu quero deixar algumas dicas aí importantes. Primeiro, tem uma frase que diz: ouça e responda as perguntas do adolescente com honestidade, de coração. E acima de tudo, mostre por atos e ações o quanto são amados e quanto são aceitos. Os adolescentes normalmente passam por um momento assim que ele parece estar com raiva, né? Tem raiva de tudo, fica aparentemente assim, quer se isolar. Então nós, os pais, precisamos estar atentos a isso. Sabe por quê? Porque você já foi uma adolescente, eu já fui uma adolescente, e a gente sabe que essa fase é uma fase das incertezas, das perguntas, muitas perguntas, né? Seu filho, sua filha chega para você e pergunta, ou às vezes nem pergunta. Sabe por quê? Vai depender muito do relacionamento, de amor, de confiança, né? Esse relacionamento aberto dentro de casa vai fazer com que o filho ou a filha, nessa fase, ou em qualquer fase, nunca esconda nada dos pais. Então, quer ter esse relacionamento com os filhos? Vamos ver aqui algumas dicas, tá bem? Provérbios 4, versículo 7 diz: use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. O sábio Salomão diz isso para nós em Provérbios 4, 7. Use tudo que você tem para que você possa conseguir a compreensão. Seja compreensivo. E Nancy Van Pelt, ela tem um livro que ela escreveu que diz sobre os filhos, Educando com Sucesso, que ela dá algumas dicas. Eu quero compartilhar com você algumas dessas dicas e que nós vamos nos familiarizar com elas. Tá legal? Respeite a privacidade do adolescente, do seu filho, né? Uma das coisas que eles mais gostam é que respeitem a privacidade dele. É o momento dele, às vezes dentro de casa. Eu preciso desse momento, a minha esposa precisa, o filho precisa, todos nós precisamos desse momento. Nós convivemos juntos, mas existe aquele momento em que a gente precisa ter o nosso momento, né? Em particular. Então isso é importante. Muitos preferem ficar sozinhos, de preferência lá no quarto, né? O adolescente precisa ter um quarto para ele, que ele possa ter as suas coisas, ter o seu espaço para rir, para pensar, para ler, para assistir alguma coisa. Então isso é muito importante, né? Tratá-lo com gentileza. É um momento em que a gente precisa ser gentil sempre, né? Eles vão vir muitas das vezes assim com as respostas que a gente de repente não vai gostar, mas trata com gentileza. Ele está passando de repente por um momento não muito legal, né? Ter o próprio quarto, eu acabei de falar, né? Deve ter regras, né? Tratar com amor, com respeito, mas saber que na casa os pais é que colocam as regras. Precisa ter regra, né? Todos nós precisamos de regras, porque a regra ela é importante para a vida. Ter horário para tudo, né? Horário para almoçar, para jantar, horário de levantar pela manhã, né? Horário de estudar, horário de brincar. O sábio mesmo Salomão diz que há tempo para tudo, né? Tempo de nascer, de morrer, tempo de rir, tempo de chorar. Então nós precisamos aprender a colocar esses limites. Um outro ponto também que ela coloca no seu livro é tornar o lar atrativo. Brincar dentro de casa, né? Ter atividades assim que possam trazer união para a família, né? Os filhos ali presentes. Poxa, eu não sabia que meu pai era tão legal, minha mãe era tão legal. Eles brincam com a gente. Eu me lembro da minha infância, né? Meu pai colocava a gente em cima da bicicleta, levava para o rio. Meu pai teve uma vez que eu me lembro, uma vez só que ele jogou boleba de gude para mim, né? E isso ficou gravado na minha mente. Meu pai era ruim de boleba, mas para mim ele era o melhor, né? São lembranças que a gente tem do passado que faz com que isso
vá desenvolvendo o caráter. Né? Para mim, quando meu pai estava em casa, ele era um super-homem. Né? E ele era forte mesmo, né? Muito forte. Então, essas referências de relacionamento dentro de casa, isso é muito bom. Né? Tenho lembranças também do meu avô, muito. Então, tudo isso é muito importante. E ela ainda comentando, dizendo que nós devemos supervisionar com sabedoria, não espionar. Né? Nós precisamos supervisionar. O que você está vendo aí nesse celular, filho? O que você está lendo? Né? O pai e a mãe que amam seus filhos, eles vão começar então a colocar limites e vão começar então a se interessar pela vida dos filhos. Isso é muito importante. Né? Vem cá, olha, que você postou isso, eu não gostei. Não deve ser pensar direitinho, né? Principalmente aí na internet, que a gente às vezes tem liberdade de expressão, mas nem tudo que a gente pensa, a gente vê, a gente deve publicar, porque isso pode trazer sérias consequências. Então vamos estar atentos a isso, que está vendo, está lendo, está ouvindo, né? E participar. Vem cá, posso ouvir com você? Né? Então isso aí vai trazer. Mas se o filho realmente perceber que o pai está querendo, a mãe está querendo ajudar, eles vão se abrir, com certeza. E quando tiver alguma dificuldade lá fora, quer seja na escola, no trabalho, ou diante de alguma situação, as primeiras pessoas que eles vão procurar, sabe quem é? É você, sou eu. Como pai, como mãe, né? Aqueles que estão por perto demonstrando amor. Um outro ponto também é manter bom senso de humor, né? Humor, brincar, né? Contar uma piada, trazer o humor para dentro de casa. Isso é muito bom. Levar o seu filho adolescente, né? Seus filhos para um piquenique. Quantos piqueniques eu fiz na minha infância? Levava lá um frango, levava uma farofa, né? Passava o dia lá, comia uma fruta. Eu estou passando essas informações assim de uma forma mais assim aberta, porque isso acontece na minha família e acontece na sua também. De repente você já fez muito isso, mas não faz mais. Faz aí com o sobrinho, faz com o filho, faz com o neto. Isso tudo é muito bom. Isso cria confiança, sabe? Interagir, né? Falar de futebol, falar de política, falar do que a criança, do juvenil gosta, de um filme. A gente procurar estar mais atualizado, porque os juvenis de hoje, né, eles têm muitas informações e a gente precisa tentar acompanhar. É meio difícil, mas a gente consegue se a gente se dedicar. Tá legal? Um outro ponto aqui, discutir as mudanças que ocorrem, né, quer seja dentro de casa, quer seja em relação ao trabalho, em relação à escola, ser aberto mesmo, sabe? Olha, filho, está acontecendo isso por isso e isso. Deixar os filhos cientes do que está acontecendo, para que eles possam se sentir parte, meio. Isso é muito importante. Ouça seu filho e deixe que ele fale. Né? Olha, ouvir é uma grande virtude. Às vezes os filhos querem falar, e a gente está tão preocupado com a nossa vida, com o nosso mundo, que não tem espaço para ele. Você quer ver uma coisa que está tirando muito tempo? É o celular, as redes sociais. Às vezes falta pouca conversa dentro de casa, tem pouca conversa, né? A gente tá um com o celular na mão, o pai, a mãe, o filho, todo mundo com o celular, e não tem mais aquele diálogo de olho no olho, aquele toque, aquele abraço que a gente está falando aqui sempre. A gente vai sempre falar sobre isso, que isso faz parte. Uma outra coisa que falta também, muitas das vezes, comer. É cada um senta no sofá, cada um com um prato na mão, olhando a televisão. A gente tem que sentar na mesa. Sentar na mesa e olhar um no olho do outro, conversar. Eu gosto muito de fazer isso na minha casa. Né? Sentar na mesa, comer uma comida gostosa, ali olhando um para o outro, conversando, agradecer a Deus pelo alimento. Isso vai criando no nosso juvenil, no nosso adolescente, uma interação, como se eu faço parte de uma família legal. Tudo isso é muito bom. Se você não tem feito isso, passa a fazer. Olha, hoje o nosso almoço, a nossa janta vai ser aqui na mesa. Senta aqui. E ali você pergunta como é que foi o dia, se a pessoa está dormindo bem,
se tem alguma dúvida, ali aquele momento gostoso de conversa, e aquela criança, aquele juvenil, adolescente jamais vai esquecer disso, né? Bom bate-papo, isso é legal. E deixar ela falar. Um outro pontozinho que nós já estamos terminando é dele segurança, amor e aceitação. Nós já falamos sobre isso, segurança. Mostrar um modelo de casamento. Eu quero falar com você sobre isso, isso é muito importante. Os nossos filhos vão estar olhando sempre os nossos exemplos dentro de casa. Como você trata a sua esposa? Como ela te trata? Com palavras agradáveis? Com palavras gentis? Né? Se o filho está observando isso, ele no futuro vai ser assim também. Né? Um filho observar uma mãe, um pai, orando por eles, sabe? Quer ver coisa boa, sabe assim? De repente seu filho chega em casa e vê você ajoelhando, orando por ele, chamar ele para fazer uma oração. Aí você pode dizer assim, mas eu não sei orar. Orar é uma conversa. Você vai apresentar as necessidades a Deus e o filho vai dizer assim, nossa, minha mãe e meu pai se interessam tanto por mim. Isso é muito legal. Isso vai criando uma atmosfera maravilhosa. Um outro ponto também é como os dois se tratam, né? Como eu trato a minha esposa, ela me trata. Isso tudo vai ficando marcado. Existem muitos adolescentes e jovens aí que dizem assim, eu não quero me casar não, sabe por quê? Porque eu tenho péssimos exemplos, sabe? E o casamento é abençoado por Deus. Mais à frente vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu falei aqui agora, o alimento à mesa, os momentos sociais juntos dentro de casa, assistir um filme juntos. Eu quero terminar nosso bate-papo de hoje lendo uma citação aqui de uma autora norte-americana, uma escritora, chamada Ellen G. White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, que ela diz assim, palavras ásperas e irritadas não são de origem celeste. Ralhar, irritar-se, nunca ajudam. Em vez disso, despertam os piores sentimentos do coração humano. Então, essas palavras ásperas, tudo isso nunca vai ajudar. Então, se você tem um momento para disciplinar, para orientar um filho ou uma filha, e você está com raiva, espere passar a raiva. Quantas vezes você já não se arrependeu, ou não é? De alguma coisa que você disse para o filho, para a filha, e você disse, eu não devia ter falado assim. Eu magoei minha filha, eu magoei meu filho, eu magoei meu neto, sabe? E vamos pedir perdão a Deus, sempre mantendo a serenidade, porque a sabedoria Deus dá para que a gente possa manter um bom diálogo, uma boa convivência dentro de casa. Estaremos então ajudando nesse processo de adolescência e os nossos adolescentes serão homens e mulheres mais fortes. Amém? Quero orar com você. Querido Deus, obrigado pelas dicas, Senhor, que estamos recebendo do Senhor, para que nós possamos ter famílias mais solidificadas, mais fortes, filhos mais amorosos, mais compreensivos e preparados para enfrentar o mundo. Nos dê a tua bênção, a tua paz. Em nome de Jesus eu te suplico, bênção para todos os filhos, todas as famílias, por Jesus. Amém. Amanhã estaremos aqui em mais uma dica, mais algumas orientações sobre família. Espero estar podendo te ajudar, né, e me ajudar também. Um abraço e até amanhã.